Olá a todos, todos muito bem-vindos aí ao segundo congresso do Unisalesiano. E hoje nós teremos aí a brilhante apresentação da professora doutora Leila, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o universo de processamento de imagens médicas, o estado atual, né, desse universo do processamento de imagens médicas e os novos desafios aí enfrentados por quem queira, né, trabalhar nessa área. Leila, de primeira mão, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso congresso e, ao mesmo tempo, me apresentar, porque não me apresentei. Para quem não me conhece, sou a professora Lucilena, docente aí do Unisalesiano, trabalho nos cursos de Engenharia da Computação, Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas e Jogos, né? E aí o nosso universo de trabalho como educadores, né? Leila, gostaria que você ficasse bem à vontade e vamos lá. Segue aí com a sua apresentação, por favor. Tá ótimo, Lucilena. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar desse tema, ainda mais falar para a Unisalesiano, uma instituição tão completa, né? Uma universidade tão abrangente, que envolve tanto engenharia como medicina. Eu acho que talvez, espero, né, que seja útil essa palestra para vários dos alunos da instituição, tá bom? Ah, com certeza será, Leila, para nós que é uma honra recebê-la. Fique à vontade. Tá ótimo. Bom, pessoal, então a ideia hoje aqui é um bate-papo, uma apresentação breve, falando sobre um pouquinho desse universo que é o processamento de imagens médicas, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho das aplicações, do estado da arte e os novos desafios. Então, obviamente, a ideia não é acabar, né, exaurir com esse tema, porque é impossível, é um universo muito grande, mas aqui eu vou tentar dar algumas pinceladas para justamente instigar vocês a talvez no futuro pesquisarem sobre esse assunto que é extremamente interessante, relevante e a sociedade precisa de muitos estudantes trabalhando nesses e pesquisadores trabalhando nesse assunto, tá? Então essa aqui é a nossa agenda, então vou falar uma breve apresentação minha, falar contexto e motivação, estado da arte e, por fim, novos desafios, tendências que a gente percebe e vai trabalhar nos próximos anos, muito provavelmente, tá? Legal, então eu sou a professora Leila, eu trabalho aqui no Centro Universitário FEI, nas disciplinas de Banco de Dados e Ciência de Dados, dentro do Departamento de Computação. Para quem não conhece, o Centro Universitário FEI, ele fica localizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na região do Grande ABC. E aqui o nosso campus, a gente tem muito orgulho de falar que ele é bem grande, é o maior que a gente tem aqui na região do ABC. E a gente contempla a ciência da computação, a administração e várias engenharias. Então a gente tem engenharia química, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia civil, e agora o novo curso de engenharia de robôs também, tá? Então convido todos para quem puder entrar no site, conhecer a gente, porque nós temos muito interesse em fomentar parcerias com novas universidades, tá legal? Então aqui um pouquinho da minha formação, eu sou bem... sempre trabalhei nessa área de computação, então tenho bacharel em sistemas de informação pela EASH. A EASH também é conhecida pela USP Leste, né, aqui em São Paulo. E continuei o mestrado em ciências, na área de sistemas de informação também. E aqui eu já comecei a me aprofundar nesse tema de processamento de imagem médica, né? No TCC eu comecei a trabalhar com reconhecimento de face e no mestrado eu já fui para a área de imagem médica cardíaca, de ressonância magnética. E no doutorado eu fui mais a fundo ainda, a gente conseguiu fechar uma parceria muito interessante com o Instituto do Coração aqui em São Paulo, o INCOR, e com as imagens deles, e algumas imagens sintéticas, enfim, a gente conseguiu desenvolver um sistema para um protótipo, né, de sistema para auxiliar o diagnóstico de cardiomiopatia, que é uma das doenças mais frequentes que a gente percebe dentro desse conceito dentro desse contexto de cardiologia. E aí eu fiz o doutorado em engenharia elétrica na Poli, na área de computação também. Então aí são 10, 12 anos trabalhando nessa área, então a gente começa a ver, acompanhar, né, a evolução da área nesses longos 10 anos, ao longo desses 10 anos, uma coisa bem interessante que está, um movimento, né, que está acontecendo.
Em paralelo, eu trabalhei também bastante no mercado. Então, eu trabalhei na Ericsson, que é uma empresa de telecom, talvez vocês conheçam, ela é uma grande empresa de infraestrutura de telecomunicações. Durante o mestrado também fui bolsista da FAPESP, porque eu queria ter essa experiência de acadêmica 100%, né, imersa. E com o final do doutorado eu consegui migrar para essa área de ciência de dados. Então, eu acabei trabalhando com metodologias de ciência de dados aplicado para a área de marketing da Vemer, que é uma empresa norte-americana, tá? Então, é legal que eu acabo sempre fazendo muito esse link entre aplicação, mercado, pragmatismo do mercado com essa parte acadêmica. Então, acho uma coisa que funciona muito bem, tem funcionado muito bem, e é o que a gente tenta explorar aqui com os nossos alunos da FEI. Bom, então falando um pouquinho do healthcare, tem dentro da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles fazem um reporte muito bacana que diz... é o Healthcare Report. Então, eles fazem um review anual das tendências para healthcare. E eles apresentaram, esse é de 2020, 2 anos atrás, dados bastante expressivos sobre essa área de healthcare, mais esse mundo digital que a gente vive, né? Então, eles falaram que até 2025, a estimativa de investimento de 28 bilhões de dólares nessa área de healthcare, de analytics para healthcare, métodos de inteligência artificial aplicados para a saúde. E a gente percebe que uma quantidade de publicações na área quase exponencial. Agora com o Covid, então, foi uma loucura nessa área, né? Mas até 2019, somente em 2019, a gente teve mais de 12 mil publicações científicas relacionadas a esse tema. E um dado também interessante é que esse reporte de Stanford, ele faz exclusivamente usando o hospital universitário deles. E eles viram que há um desejo de mais de 47% dos médicos de atualizar seus currículos a respeito de novas tecnologias. Desses 47%, 38% na parte de análise genética, que tem tudo a ver com medicina de precisão, que eu vou falar daqui a pouquinho, e 34% na área de inteligência artificial. Como métodos de inteligência artificial podem auxiliar o meu diagnóstico. Então, isso é muito legal, porque assim... há sempre um senso comum falando, não, médicos naquela sua caixinha, eles não querem saber de tecnologia, eles estão lá no mundinho deles, e isso não é verdade. A tendência, a gente percebe que eles estão sim se atualizando, e em paralelo a isso, a gente precisa de profissionais de exatas, de computação, engenharia, para trabalhar junto. É uma coisa que a gente percebe, essa interdisciplinaridade entre as áreas tem se fortalecido ano a ano, o que é muito bacana. Para os dois lados. E bom, na parte de processamento de imagem, a gente tem uma grande área na computação que a gente chama de computação gráfica, que é formado por esses 4 eixos, né? Processamento de imagens, visão computacional, modelagem geométrica e síntese. A palestra, eu vou focar somente na parte de processamento de imagem, tá? Só para dar um exemplo, visão computacional, por exemplo, por exemplo, os robôs detectarem rua, os carros autônomos que vão detectar rua, faixa de pedestre, farol, isso é visão computacional. Aqui a gente trabalha com a imagem já pronta, tá? Então é esse o contexto dessa palestra. E dentro do contexto de processamento de imagem é ainda super amplo, tá? Então a gente tem aqui 4 grandes áreas e isso vai divergir de literatura para literatura, vai ter autores que vão falar que são essas áreas, vão ter outros autores que vão falar que são grandes áreas diferentes, mas aqui para a gente eu trouxe essa classificação que eu acho muito interessante. Então a gente tem 4 pilares dentro de processamento de imagem médica. Detecção. Então, na detecção, a gente vai tentar achar objetos de interesse dentro da nossa imagem. Então, é normal a gente criar essas caixinhas, né, esses box ao redor de regiões de interesse da nossa imagem. Em segmentação, a gente vai mais específico, a gente quer segmentar esses objetos de interesse. Então, é bem preciso e com esses dados a gente pode quantificar, analisar comportamento, movimento dos objetos e assim por diante, que é representado aqui por essa figurinha do cérebro, onde a gente tem um tumor e aqui os autores segmentaram de forma tridimensional as imagens de tomografia. Em classificação, a gente vai além, a gente vai ver a partir desses objetos identificados, segmentados, o que ele é.
Bom, nesse exemplo aqui, ele usa raio-x e ele identifica que ele classifica uma imagem contendo a doença de cardiomegalia, que vai provocar um aumento no coração. Aqui, infiltração, então tá tendo água dentro do pulmão, pneumonia, um nódulo, que pode ser um tumor, uma massa, que também pode ser um tumor, e assim por diante. Então, classificação, a gente pega esse objeto de interesse e classifica com uma doença, com um objeto que a gente queira, enfim, a gente classifica aquele objeto. E na recuperação, é bem parecido com classificação, porém, na classificação a gente bota um rótulo, fala, olha, isso aqui é uma cardiomegalia, isso aqui é um tumor benigno, isso aqui é um tumor maligno, a gente dá um rótulo para o usuário. Na recuperação, a gente não vai tão incisivo, né? Eu brinco que a gente é mais soft, a partir de uma imagem dada como consulta, a gente apresenta alguns resultados possíveis e o que aqueles resultados possíveis mostram. Então, aqui ele deu uma imagem que ele não sabe o diagnóstico, isso aqui acho que é do fígado, e ele fala, olha, com essa imagem que você me passou, na minha base de dados, eu tenho um enfisema, eu tenho, três casos bem parecidos no qual o laudo era enfisema, o outro era embolismo. E aí fica a cargo do médico dar o parecer final. Aqui a gente é bem incisivo e fala, isso aqui é isso. Esse a gente fala, olha, parece que isso aqui é um enfisema, porque muitas das minhas imagens no banco de dados parecem com essa que você me passou como consulta, tá? Então isso aqui difere um pouco o tanto que a gente vai ser usado em prover informação para o sistema de diagnóstico, tá? Bom, e aqui brevemente, gente, porque novamente eu não conheço, assim, eu trabalho nessa área de processamento de imagens, mas eu trabalho mais na parte de recuperação, que é onde eu tenho trabalhado no mestrado, doutorado. Mas eu acho que é interessante trazer um overview de tudo para justamente, é muita sopa de letrinha, tá? Mas é legal vocês terem pelo menos um conceito alto nível do que é o que, para vocês saberem, eu gostei dessa área, não gostei dessa área, achei muito difícil, achei muito fácil, e assim por diante. Acho que é muito interessante dar uma geral de cada uma. E aqui eu vou começar por detecção de imagem, né? Então, como eu falei, a detecção de imagem é uma tarefa de processamento de imagem que vai identificar objetos de imagens ou vídeos, né? E essa identificação, ela vai permitir a rotularização, quantização ou ser usada ser usada para futuras análises. Então, na segmentação aqui, a gente tem como exemplo a arquitetura YOLO, né? É uma das mais famosas. A arquitetura YOLO, de novo, não vou entrar muitos em detalhes aqui, ela vai dividir a sua imagem em várias caixinhas. E aí, usando técnicas de inteligência artificial, ela vai conseguir separar diferentes objetos na sua cena. Aqui eu separei o cachorro da bicicleta, do carro, e nas imagens médicas, você pode também separar, por exemplo, órgãos. Então, aqui ele separou o fígado, aqui ele falou que isso aqui é uma vértebra, aqui ele falou, olha, isso aqui parece um nódulo, isso aqui é uma infiltração, né, essa caixinha vermelha. Então, aplicando esse conceito geral de detecção de objetos, a gente consegue aplicar na área médica para identificar órgãos, identificar possíveis nódulos e assim por diante, tá? Bom, na segmentação de imagem, a gente pega objetos de interesse e aí sim, o grande objetivo da segmentação é ou você usa essa segmentação como entrada de uma classificação, de uma recuperação, ou você já consegue quantificar aquele objeto a partir dessa segmentação feita, tá? Aqui é uma possível arquitetura, gente, mas só para mostrar que assim, são várias etapas. O que eu acho interessante a gente ver aqui eu acabei de falar de detecção. Às vezes, como um exame, igual esse exame aqui esse raio-x, né, do pulmão. Tem muita coisa aqui que a gente não está interessado, né? Então, a gente está aqui um nódulo bem pequenininho dentro do pulmão. Será que eu preciso segmentar toda essa imagem? Não. Então, a gente vem aqui com o algoritmo de detecção, separa o que a gente chama de região de interesse por meio de algoritmos de detecção, ou, por exemplo, aqui no fígado. Eu não estou interessada nessa parte aqui do corpo, estou interessada somente em analisar o fígado. Então, minha primeira tarefa é
onde está o fígado, né? Então é como se a gente fosse dando um zoom na imagem. Eu achei o fígado por meio de técnicas de detecção e agora eu vou segmentar esse fígado, tá? E aí eu vou linha a linha pela borda do fígado e aí sim eu consigo quantificar volume, diâmetro. No coração a gente tem fração de ejeção, quanto que o coração contrai, quanto que ele aumenta. E aí a gente tem dados mais precisos sobre a forma desse objeto de interesse. Então, é muito comum você ver essa área de detecção. Às vezes ela para, você faz uma análise de detecção e para por ali, porque você já alcançou o seu objetivo, ou então você faz uma detecção para servir como base de uma segmentação. Isso também é super comum, tá? E bom, na área médica, o que a gente faz de segmentação? Olha aqui, justamente esse exemplo. Eu apliquei o algoritmo de detecção e aqui eu faço a segmentação desses nódulos que o meu algoritmo encontrou, tá? Então aqui eu tenho uma coisa mais rústica e aqui já está um nódulo bem segmentado, a gente já sabe as características dele, a forma, o estágio, né? Então isso é bem interessante. E novamente aqui, ele fez uma segmentação aqui é do fígado também, e ele separa por regiões esse fígado, e assim ele vai conseguindo extrair mais dados médicos, tá? Pode ser que você aplique a segmentação direta sem detecção? Pode também. Então é isso que varia muito nos artigos da área. Qual é o seu pipeline que você vai usar para fazer esse processamento de imagem? Legal. Então, fomos para a segmentação, agora a gente vai para a classificação. E a classificação, como eu falei, é classificar um objeto, imagem, vídeo em diferentes categorias, tá? E hoje, a classificação é uma das tarefas que eles consideram mais importantes, mais desafiadoras dentro da área de processamento de imagem. Justamente porque a resposta dela é algo bem incisivo. Ela dá um resultado para você. Aí cabe o médico analisar se aquele resultado faz sentido ou não, se ele vai seguir o que a IA falou ou não, tá? Mas, por ser tão incisiva, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Na classificação, de novo, aqui é um pipeline de como que a gente processa, e é bem legal. Aqui mostra um exame de ressonância, ressonância magnética. Então a pessoa está aqui, vocês vão lá fazer o exame. Esse aqui são os exames gerados, então a gente tem que a gente fala que ressonância magnética, tomografia são exames tridimensionais, a gente consegue, né, ter uma visão até 4 dimensões, né, porque a gente tem o tempo também que a gente está recuperando aquela imagem, mas a gente consegue ter uma visão 3D daquela estrutura que está sendo processada. Aqui vejam que eles usam IA, enfim, para fazer a segmentação, então aqui eles extraíram as imagens do cérebro, aqui eles segmentaram uma parte do cérebro de interesse, e aqui eles vão aplicar metodologias de IA para classificar se aquele tumor é benigno ou maligno, tá? E a partir dessa entrada, com um monte de dados que eles já têm lá dentro, eles fazem essa comparação e classificam, olha, isso aqui é um tumor benigno ou maligno, tá? Bom, na área médica, a gente vê classificação em quase todos os setores da área médica. A gente tenta aplicar a classificação em imagens do cérebro, mamografia que está bem avançada. Inclusive, eu acho que hoje, na parte de classificação, é um dos poucos sistemas que foram testados em casos clínicos reais. Coração, a gente vê. Pulmão também. Enfim, classificação de tumores, classificação de estágios de doença, de dermatologia também, para fazer análise se aquela forma de uma pinta é uma pinta benigna, uma pinta maligna. Então, eles tentam aplicar, a gente tenta aplicar a classificação em quase todas as áreas da medicina, tá? E aqui a gente vê os tumores aqui, como ele classificou, e aqui um exame de mamografia, onde a gente tem aqui um input, que é uma imagem de mamografia, olha aqui a detecção, e aqui vai ter a segmentação também, e aqui o output falando se vai ser benigno ou maligno esse nódulo, né, que eles acharam, tá? Muito bem. E por fim a gente tem a recuperação de imagem. Então a recuperação é aquela coisa mais tranquila, na qual a gente vai sugerir, com base nos dados que a gente tem armazenado
na nossa base de dados o que aquele exame indica, tá? Aqui é uma arquitetura possível, então aqui a gente dá uma imagem como consulta, a gente extrai características, então aqui pode ser a segmentação, e a gente vai extrair características de área do ventrículo, ou volume do tumor, textura do tumor, e assim por diante. A gente vai guardar isso na nossa base de dados, e depois a gente vai comparar, usando métodos de similaridade, o quão parecida as imagens que eu tenho na minha base são parecidas com a imagem que ele deu como consulta, tá bom? Legal. Aqui falando um pouquinho mais de recuperação, porque é onde eu tenho trabalhado com mais frequência, não é uma área nova, então a gente teve o primeiro registro, foi lá em 82, e somente o primeiro sistema PACS, o sistema PACS é um sistema de armazenamento de imagens médicas, tá? Então foi lá em 82 que eles conseguiram começar a armazenar imagens de raio-x para futura análise computacional. Em 96 foi quando começou mesmo a recuperação, usar a CBIR para recuperar imagens médicas. Em 2005 foi quando começou a gente usar para ressonância magnética e tomografia, que são imagens tridimensionais. 2012 apareceu as técnicas de IA, então a gente conseguiu incorporar Deep Learning, por exemplo, dentro da área de recuperação. E assim, é o que eu brinco, né? Conforme a tecnologia vai avançando, novos desafios vão aparecendo. E por limitações do Deep Learning, a gente tem em 2005 outro grande passo, né? A gente tem aqui a incorporação do que a gente vai chamar de transferência de aprendizado, que é uma técnica que eu vou falar daqui a pouquinho, e em 2007 de Data Augmentation, tá? Eu vou falar desses dois pontos aqui na parte de desafios, tá? Então, de novo, só para recapitular, detecção, eu vou detectar bem alto nível os objetos. Segmentação, se eu quero um dado bem preciso, quantificado de determinada estrutura. Classificação, eu vou dar um rótulo para o meu usuário, se aquilo é benigno, maligno, enfim, qualquer rótulo. E na recuperação eu vou sugerir imagens parecidas. O que a gente tem... O que está acontecendo, né, no mundo hoje com essas quatro tecnologias? Bom, recentemente, uma das grandes barreiras, uma das grandes críticas que tinham nos artigos de computação aplicada à medicina era: olha, gente, a gente testou nosso algoritmo, funcionou muito bem. Qual que é o próximo passo? Testar em casos reais. E sempre ficava nisso, testar em casos reais, e nunca conseguia. O que aconteceu? A partir de 2017, parece que conseguimos quebrar essa barreira de testar em casos reais, em casos clínicos. E aqui a gente tem os algoritmos aprovados pela FDA, que é a única organização nos Estados Unidos que vai falar se aquele algoritmo de IA, de processamento de imagem, pode ser aplicado na rotina médica, né, em hospitais, em clínicas e assim por diante. Então, olha que interessante, a gente tem um boom aqui em 2018 que, olha, a gente vinha aqui bem humilde, então em 2014 um algoritmo, em 2016 4, 2017 8, em 2018 25, 2019 22, em 2020, que foi da onde eu tirei essa reportagem, não era nem meio do ano, acho que era o primeiro trimestre, já tinham 6 aprovados. Então a gente percebe que há um tabu que está sendo quebrado dentro dessa área de computação aplicada à medicina. As pessoas estão mais receptivas a essas tecnologias. E é interessante perceber que 30% desses algoritmos possuem machine learning, que é aprendizado de máquina, que é uma sub-área de inteligência artificial. 21% deles é de deep learning. Então, a gente tem aprendizado de máquina, um subtópico de aprendizado de máquina é deep learning, e 21% estão usando essa tecnologia, esse método. E 30% na área de cardiologia, que é a minha área. Então, eu fico muito contente que está, sim, sendo relevante na área de cardiologia a aplicação de métodos computacionais. E 15% na de raio-x, o que é muito bom, porque foi a primeira imagem médica que a gente tem acesso, é a mais básica, a mais simples, a mais barata,
Então é legal também a gente sempre olhar para essa imagem, a mãe de todas, né? Porque precisa, ela não é só porque ela não é a mais elaborada que ela vai ficar de lado. Então ainda se tem muita pesquisa e coisa sendo feita para melhorar a análise desse tipo de imagem. Legal. E aqui, falando um pouquinho de. Acabei de falar, né? Ah, estão aprovando, que bacana. Uma coisa é ser aprovado, é o governo falar: olha, você pode sim testar esse seu algoritmo na vida real. Outra coisa é ter especialistas que vão abraçar essa ideia e testar realmente, tá? Hoje não existe nenhum sistema de recuperação ou classificação de imagens médicas ativa no mercado, tá? O que a gente tem mais perto foi um caso, que é desse artigo, que tem até o link aqui depois. Eles realmente pegaram um sistema de inteligência artificial e testaram com especialistas médicos na sua rotina médica dos Estados Unidos e da Inglaterra. E foi muito legal, porque o algoritmo de IA, ele teve uma redução de 5% de falso positivo e 9% de falso negativo, que é o mais importante, né? O falso negativo, ele vai falar pra gente, olha, eu dei negativo, mas isso não era verdade. Então, imagina, se você tem um tumor e recebe um laudo negativo, você vai ficar tranquilo. No falso negativo, ele vai falar: olha, eu dei negativo, mas não era, era positivo. Então, isso é o mais preocupante. Você não dá o laudo positivo. É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, principalmente em casos médicos. Então, o falso negativo é a métrica que a gente mais olha, né, de assertividade. E nesse caso, ele teve quase 10% de melhora comparado à mesma avaliação. Então, o exame era dado para esse sistema de inteligência artificial e dado por especialistas médicos. E o sistema de IA teve uma performance melhor. Lógico que depois, agora em 2022, isso foi em 2020. Esse caso foi, enfim, como os dados foram muito bons, eles continuam analisando o que condicionou, por que a IA foi melhor que o ser humano, tem alguma coisa que a gente não está vendo, porque parte de pesquisador, qualquer pesquisa que você faça, é você questionar o tempo todo. Você não pode assumir que você está certo, você tem que ter uma autocrítica muito grande. Então, começaram a questionar. E eles perceberam que o algoritmo de IA, ele funcionava muito bem se eu aplicava somente imagens da Inglaterra e somente imagens dos Estados Unidos. Se eu misturasse as duas bases, né, de mulheres dos Estados Unidos, da Inglaterra e testasse de novo, aí a precisão dele caía, tá? E eles ficaram, nossa, mas por que acontece isso? Se é o mesmo exame de mamografia, né? É uma mulher, é uma mamografia, teoricamente não deveria ter essa diferença, né? A gente olha duas imagens e fala, essa é da Inglaterra, essa é dos Estados Unidos. Por que ele começou a errar quando a gente misturou a base? Isso vai ser um gancho para a medicina de precisão, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, por hoje, atualmente a gente não tem nenhuma base, nenhum algoritmo de classificação usado, tá? Mas a parte de detecção está bem consolidada. Então, a gente tem análise clínica, dermatologia usa muito, cardíacas e cerebrais. Então, a parte de segmentação e detecção são áreas bem estabelecidas dentro da clínica médica. Já tem vários softwares que oferecem esse tipo de feature, né, de métodos embutidos para segmentar automaticamente. Lá no Instituto do Coração, no INCOR, eles usam um software que você passa o exame de ressonância, ele já consegue calcular o volume, a fração de ejeção, tudo sem o médico precisar tocar. Ele só vai lá, faz a segmentação e o software calcula o restante, tá? Então, são coisas também que já estão bem estabelecidas. E falando aqui um pouquinho de Deep Learning, aqui é só um histórico para vocês. Acho que vocês vão, provavelmente o curso de engenharia da computação em relacionados tem IA, inteligência artificial. E aqui, como muita gente está falando de Deep Learning, é legal ver que não necessariamente é uma técnica nova, né? Ela começou em 1950. Mas o grande desafio do Deep Learning é que para ele aprender, para ele responder de forma adequada, ele precisa de dados, tá? Essa aqui é uma arquitetura simples, então o Deep Learning, ele faz o que? Ele tem camadas, e aí,
para uma imagem dada como entrada, ele vai fragmentar essa imagem em diferentes características. Então, ele vai pegar a borda, ele vai pegar a textura, ele vai pegar a cor, separar em características, combinar essas características de tal forma que ele saiba classificar no final se aquilo é um tumor benigno, maligno, qual estrutura que ele está analisando e fazer essa classificação. Aqui, só para falar um pouquinho de imagem cardíaca e mostrar que tudo vai com tudo, esse algoritmo esse artigo de 2019, ele vai falar de todos os possíveis algoritmos que a gente tem de inteligência artificial. E vejam, o que eu acho interessante falar é, o mesmo algoritmo de inteligência artificial, usando deep learning ou não, você pode usar para diferentes tarefas. Então, esse aqui de uma CNN, que a gente chama, ele pode ser usado para segmentação ou para geração de imagens sintéticas. Aqui, as redes GANs, que a gente fala, que é outra técnica de IA, pode ser utilizada para classificação, segmentação e também para geração de imagem sintética. Então, você tem uma técnica de IA que, dependendo do seu problema, pode ter várias aplicações, tá? Então, às vezes parece que é uma coisa muito complexa, mas não é. O grande segredo é você entender diferentes modelos de IA e quais são as tarefas que você precisa fazer e fazer esse link, tá? E aqui, numa revisão da literatura que a gente fez, a gente percebeu que a maioria das aplicações onde estavam se utilizando métodos de classificação ou recuperação usavam imagens do cérebro, depois vinha do coração e do pulmão, mas vejam, metade é do cérebro. Tá? E a gente se perguntou, né? Mas por que metade dos artigos que estão fazendo algoritmos de classificação são com imagens do cérebro? Aí a gente percebeu uma coisa muito interessante. Dado que deep learning, métodos de IA em geral, que fazem classificação e recuperação, precisam de dados, eles vão ter um bom desempenho com bases de dados que possuem muitos dados. E hoje a gente tem uma grande dificuldade de disponibilizar publicamente esses dados médicos. Então, no caso do cérebro, a gente tem uma base de dados públicas internacionalmente reconhecida. Então é legal porque muitos pesquisadores que trabalham nessa parte de inteligência artificial podem se utilizar dessa base para treinar seus algoritmos. Então, é uma coisa que é um dos pontos que a gente precisa sempre estar olhando. Ah, legal, quero resolver um problema da detecção de... Bom, agora fugiu, detecção de placa de gordura nas minhas veias do coração. Tá, você tem imagens de veia com gordura e sem gordura para a gente treinar o nosso algoritmo? Por isso que é tão importante, quando a gente está nessa área de computação aplicada à medicina, ter um bom relacionamento, ter parcerias com hospitais universitários, que daí é um ganha-ganha. Eles dão as bases e a gente dá os algoritmos. E todo mundo fica muito feliz, tá? Então é sempre um ponto crítico em pesquisas da área de processamento de imagem médica, é você ter bases de dados para você conseguir fazer esse processamento. Sem base a gente não consegue fazer muita base de dados, a gente não consegue ir adiante. Legal. Então, a gente precisa de dados, mas nem sempre a gente tem muitos dados. A gente tem alguns dados. Isso é suficiente? Isso não é suficiente? Pensando nisso, duas estratégias despontaram nos últimos anos para auxiliar os especialistas nessas tarefas de classificação. Uma delas é o que a gente chama de transfer learning, que é transferência de aprendizado. Na transferência do aprendizado, você pega uma base de dados mais genérica, que tem muitas imagens, treina o seu modelo, e aí você aplica esse modelo nas suas imagens reais, que são poucas, tá? Então, aqui nesse exemplo, essa ImageNet é uma base que tem cachorro, tem planta, tem carro, tem tudo. Ele treinou uma rede, um modelo de inteligência artificial, extraiu algumas características que ele achou, e aí ele aplicou em imagens médicas, tá? E aí ele tem lá as tarefas, se foi muito preciso, se não foi. Mas, assim, é perfeito? Não. Idealmente, seria legal treinar com as imagens do contexto, dentro do contexto. Mas a transferência de aprendizado tem mostrado bons resultados, sim, que tem ajudado a gente a lidar com essa falta de dados e nem assim ficar parado a nossa pesquisa,
tá? Então, é uma linha de pesquisa muito interessante que está rendendo muitas publicações e vem para auxiliar essa questão da base de dados versus inteligência artificial. E outra técnica também, que é mais simples, é o que a gente chama de data augmentation, que em português, né, aumento de dados. Nessa, a gente pega a nossa própria base de dados e faz pequenas modificações. Ou a gente rotaciona a imagem, é como se a gente pegasse uma imagem, copiasse e colasse várias vezes, né? E aí a gente rotaciona, a gente translada, a gente dá zoom, tira zoom. E aí, com essas imagens distorcidas, a gente treina o nosso modelo. De novo, é o ideal? Não, mas também tem apresentado bons resultados e vem mostrando que é sim possível fazer pesquisas de IA com poucos dados, tá? Então são duas técnicas que eu fico aí de dica para quem está nessa área e lida com esse problema de falta de dados, tentar aplicar. Ou Transfer Learning, que vai usar mais IA, ou Data Augmentation, que é uma coisa mais simples, né? Que é você realmente rotacionar a imagem, não tem nada de IA, é mais geométrico, né? A transformação. E com isso você consegue treinar seus modelos de IA. Bom, quais são as limitações que os autores comentam, né? Eu falei, o FDA tem aprovado, mas não tem nada no mercado. Por quê? Bom, a gente está envolvido com saúde, então o processo de validação é muito rigoroso, tá? Os benefícios comerciais não são tão evidentes, então quanto que eu ganho de custo em aplicar, colocar as minhas imagens dentro de um sistema de IA ao invés de contratar um especialista médico? E ainda existe um senso comum que a inteligência artificial veio para substituir o médico especialista, o que não é verdade de jeito nenhum, tá? Tem mudado recentemente, mas a gente via no começo dos anos 2010, há 10 anos atrás, esse discurso, tá? Que não é mais válido. E o mais importante, os aspectos éticos são pouco discutidos. A IBM, recentemente, ela parou toda a linha de pesquisa dela de reconhecimento facial, porque eles detectaram que tinha todo um problema ético de algoritmo racista, né? Então, eles perceberam que estavam associando pessoas com pessoas pretas, pardas, como criminosos, né? Então, não dá para você aplicar isso porque tinha um viés. E como não tem uma legislação falando, olha, a responsabilidade da IBM no algoritmo dela é até aqui, depois é problema da prefeitura, ou sei lá, quem vai usar esse software. Isso não existe. Então, por ter problemas de responsabilidade e deveres, a IBM falou, é melhor parar com o nosso projeto de reconhecimento facial, porque eu não quero ter dor de cabeça no futuro. Até ter uma legislação mais adequada, eu vou dar um stop aqui na minha área de pesquisa de reconhecimento facial. E bom, essa parte de segurança da informação, de dados médicos, é um outro tópico também super interessante. Então, tendências, né, que eu gostaria de falar assim, o que a gente não vai ter nos próximos anos? Substituição do profissional médico, então, para os médicos que estão vendo essa palestra, fiquem muito tranquilos, a IA não vem para substituir ninguém, tá? Também não esperar maior segurança, falar, gente, vamos viver, né, o que a gente chama de céu de brigadeiro, vai ser tudo ótimo, não vamos ter problemas de hackeamento, tá? Todo mundo é ético, ninguém vai usar essas imagens para o mal. Não, a gente precisa ter uma visão crítica de que, sim, a gente está trabalhando com dados sensíveis, dados de pacientes, e a gente precisa ter uma atenção quadruplicada nesse dado. Não é porque IA tá por aí, Facebook, Instagram, todo mundo usa IA, que a gente vai usar IA e não se preocupar com os dados, né? Se eles sofrem, imagina a gente. Então, sempre ter muito cuidado na hora de trabalhar com dados. Robôs 100% automatizados para utilização em cirurgias. Hoje a gente tem a robótica muito forte para fazer cirurgia de precisão, mas, de novo, não vai chegar ao ponto da gente substituir um cirurgião para colocar um robô 100% automatizado. Isso não vai existir. E a empatia entre humanos e robôs. Uma das coisas que a gente vê muito em ficção científica é o robô substituindo um ser humano, né? Uma enfermeira, por exemplo, robotizada. Será que vai ter isso no futuro? Bom, eu posso pagar minha língua daqui a 50 anos, mas a princípio, a médio prazo, não se vislumbra isso, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vocês não vão falar com enfermeira humanoide, né? Tão
tão parecida com o ser humano. E também acho legal trazer algumas verdades inconvenientes, que eu não acho tão inconveniente, acho que é só uma verdade que a gente precisa lidar, o mundo real, tá? Medicina é tudo sobre contexto. A gente não pode ser ingênuo de falar, não, eu quero trabalhar com computação aplicada à medicina. E eu vou trabalhar aqui sozinho no meu laboratório de computação. Não, você não vai. Você pode até testar algumas coisas que tem disponível, igual eu falei, tem a base de dados de tumores cerebrais, tem uma base de dados do coração, mas você vai fazer só um teste, você não vai adicionar nada de agregar valor para a sociedade. E outra, para dados médicos, as imagens são muito complexas, né? Então, só no exemplo do coração, quando eu fui fazer meu mestrado e doutorado, eu aprendi muito sobre a anatomia do coração, porque eu precisava entender o que eu precisava processar daquela imagem, o que era relevante, né? Então, você precisa de alguém especialista para te dar esse contexto, tá? Então, medicina é tudo sobre contexto. Não adianta você querer dar cara a tapa, porque a chance de você se frustrar é muito alta. Tá? Então, se eu fosse dar uma dica para as pessoas que querem começar nesse tema, procurem parcerias com especialistas médicos. Daí você vai começar a ter um aprendizado de forma organizada, tá? Então, aqui, para exames 3D, é mais complicado ainda, porque a gente tem a questão de fatias, né? Então, são fatias que o exame de ressonância vai cortar o seu coração, o seu cérebro em várias fatias, e isso vai mudar ao longo do tempo. Você tem no coração, por exemplo, o corte axial, o corte sagital, você tem várias visualizações do coração, e você precisa entender o que é aquilo. E você vai ter movimentos específicos. No coração a gente tem a sístole, tem a diástole. O que é esse monte de coisa? Você precisa de especialista médico. Sozinho você pode conseguir? Sim, existem gênios por aí, mas é um caminho muito mais complicado. E bom, aqui também é daquele reporte que eu comentei no início da apresentação sobre Stanford, e eles falaram, olha, que inovações você acha, perguntaram para os médicos, né, e para os estudantes, qual é a próxima revolução nos próximos 5 anos? E eles falaram dessas duas aqui, medicina personalizada e telemedicina. E a gente viu que no Covid a telemedicina veio para ficar, né? Acho que todo mundo acabou passando por uma telemedicina, uma teleconsulta em algum momento dessa época de Covid, né? Então, realmente isso aqui é de 2020, comecinho de 2020, não tinha tido a pandemia ainda, mas já se mostrava aí com bom potencial. E a medicina personalizada, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que a gente vai esperar? Telemedicina, já acabei de falar. Logística otimizada, então aqui a gente envolve engenharia de produção, porque os hospitais, isso nos Estados Unidos, lá em 2013, eles já falavam muito como reduzir custos hospitalares, né? E aí vem recursos, ambulâncias. Recentemente, os Estados Unidos liberou 27 bilhões de dólares para transformar todos os registros de pacientes de forma eletrônica. Então, por quê? Porque eles veem valor. Se eu transformar, ter uma base de dados com todos os prontuários eletrônicos dos meus pacientes, eu vou conseguir reduzir custo de recurso, evitar informação duplicada, erro médico, conversa entre enfermeira e médico vai ficar mais otimizada. Então, nos próximos 5 anos é utilizar métodos computacionais para auxiliar logística e redução de custos. Design de fármaco, isso já tem explodido, com a vacina do Covid também, teve muita computação no meio. Técnicas de IA vêm para pegar aquela massa de elementos químicos e você conseguir desenvolver fármacos mais inteligentes, reduzindo custos e também melhorando a qualidade de vida do paciente, né? O paciente da AIDS, por exemplo, lá nos anos 90, ele tinha que tomar o que ele chamava até de coquetel de remédio, porque eram mais de 20 remédios que eles tomavam. Hoje, com a ajuda da computação, eles conseguiram reduzir de 20, acho que para 4, e está indo em busca de um comprimido só para esses pacientes. E, finalmente, a gente tem a tal da medicina de precisão, tá? O que é a medicina de precisão? Tem essa frase muito legal que fala assim, olha, a inteligência artificial não vai fazer o replace, né? Não vai substituir a gente, que isso é um médico falando. Ela vai ser o nosso próximo estetoscópio. E aqui, falando só brevemente, isso aqui é um gráfico de Gartner que ele vai mostrar, ele é muito famoso porque ele mostra aqui
as próximas tendências, né? Então, a gente tem aqui que nos próximos 2 anos a expectativa é o distanciamento social, então como que a gente vai lidar e ficar junto mesmo separado? Covid veio aí, né, para mostrar como lidar. Depois de 2 a 5 anos, a inteligência artificial Composite Embedded, então é uma IA mais fácil para você programar, isso focando em pessoas leigas, que não necessariamente são da computação. E de 5 a 10 anos, a GAN, que é um algoritmo de Deep Learning que vai ajudar na parte de segmentação e detecção principalmente. Tá? Então depois... sim, e uma coisa interessante, né? Nesse gráfico aqui não apareceu medicina de precisão. Então, lá no resultado de Stanford, em 2020, apareceu medicina de precisão. E aqui nesse da Gartner, eles não falaram de medicina personalizada. Porém, agora, 2 anos depois, o que a gente percebe é que medicina de precisão voltou ao tópico. O que é a medicina de precisão? Então, isso aqui é a próxima grande tendência que a gente está falando nos próximos 5, 10 anos. A medicina de precisão nada mais é do que você juntar informações, diferentes fontes de informação do paciente para você dar um diagnóstico extremamente personalizado para ele. Lembra da questão da base de dados da mamografia? Por que o meu IA foi bom na Inglaterra e não foi bom nos Estados Unidos? Eles perceberam que nos Estados Unidos as mulheres fazem depois dos 50 anos a mamografia. Na Inglaterra começa depois dos 35. Então, as imagens, esse público que fazia mamografia na Inglaterra era muito diferente dos Estados Unidos. Na Inglaterra eles fazem anual, nos Estados Unidos é a cada 4 anos. Então era muito diferente os dados, apesar de um leigo olhar as duas imagens e falar, nossa, é parecida? Não. Tem dados sutis, informações sutis naquela mamografia que diferenciava essas duas populações. Então a medicina de precisão, eles argumentam inclusive isso, falam, não, gente, em vez da gente buscar uma IA genérica que funcione para todos os pacientes, a gente precisa focar em métodos personalizados. Então, tem um modelo de IA, mas eu consigo adaptar esse modelo de IA para a população da Inglaterra, para a população dos Estados Unidos, para a população latino-americana, tá? E como que a gente vai fazer essa personalização? Isso aqui, é a parte de processamento de imagem, que agora vai ganhar um novo nome de radiomics. Então, além da segmentação, além da detecção, a gente vai extrair mais informações de textura, intensidade, forma, enfim, vários dados da própria imagem, que a gente vai chamar aqui de radiomics, e mais, parte genômica, né? Então, a gente vai ter, sim, a tendência é que os dados genômicos fiquem cada vez mais rápidos e fáceis de acessar. A Universidade de Edimburgo, na Escócia, eles têm um laboratório de genômico lá, e eles fazem, acho que 200 a 300 mapeamentos de genoma por semana. Então, eles falam que no futuro todo mundo vai ter o seu mapa do genoma disponível. E aí a gente vai cada vez mais olhar para aquele paciente, ver a característica genética dele, linkar com a imagem dos exames que ele tem e mais os prontuários médicos eletrônicos que ele vai ter também disponível. Tudo isso vai chegar e falar, olha, você precisa desse tratamento aqui, que não é comum para todo mundo, é só feito exclusivamente para você. Tá legal? Então, isso aqui, em 5 minutos, é o que vai vir nos próximos anos. O processamento de imagem vai atuar como um dos eixos aqui, chamado de radiomics, mas também vai atuar junto com outras áreas, né, de genoma, de prontuário médico, e assim, patologia e assim por diante. Legal, pessoal. Então, para concluir, a gente viu que tem vários tópicos abertos, a gente está vivendo a era do ouro, porque a gente tem dado, tem computador potente, tem imagem. Machine Learning veio, aprendizado de máquina, inteligência artificial veio para ficar, não é uma coisa que dá para voltar atrás, todo mundo está aderindo, mas a gente tem questões éticas que a gente precisa tratar, inclusive como é um dos tópicos abertos. Como vai ser a legislação desses dados tão sensíveis, né, de doenças, de pacientes e assim por diante. E, finalmente, tudo está conectado. Então, a gente tem aqui a parte de segmentação, bases de dados considerando diferentes doenças, que é para essa parte de medicina de precisão, mais o contexto na qual aquele paciente está inserido e juntando essa parte de ética que vai ser super importante para a gente conseguir fazer esse ecossistema funcionar.
Tá legal? Legal, pessoal, deixa aqui meu e-mail para vocês, caso tenham perguntas e queiram trabalhar junto, fico à disposição. Nossa, Leila, quanta informação relevante e importante, e até mesmo a questão de inovação e o link que é possível fazer a partir de tudo isso, né? Fantástico. E o Legal. que eu achei bárbaro é você trazer à luz, né, dessa pesquisa, essa questão de que não existe rivalidade, existe essa soma, né? Que não haja essa preocupação de que o algoritmo vai limitar ou vai excluir totalmente um médico e tal. Nossa, fantástico essas informações e com comprovação, né? Isso que Que legal. é mais interessante ainda, né? Ô, Sim. Leila, Uhum. me permite aqui umas questões. Claro. A gente teve aí um universo de informações, como eu disse, muito relevantes, né, para a área. Mas assim, alguém, um aluno, um pesquisador que se interesse por essa linha de pesquisa, por essa linha de estudo, né? Uhum. Por onde começar? O que fazer? Legal, Lucilena, excelente pergunta. Sim, quando eu fiz a apresentação, eu fiquei um pouco com medo. Será muita informação, pouca informação, mas eu acho que é uma pincelada geral. Para aluno que está na graduação, ou até mesmo começando o mestrado, eu acho que a área de segmentação, além de estar bem estabelecida, ela é uma área que, bom, você vai dar com o universo bem controlado, né? Então é processamento de imagem mesmo, um pouquinho de inteligência artificial já dá para aplicar, mas eu Sim. começaria pela parte de segmentação, tá? Porque daí você já vai ter dados quantitativos e às vezes ali você já consegue dar um suporte bom para o médico. Tem o caso do INCOR, que a grande dificuldade que a gente tem lá, o grande desafio é fazer a segmentação de forma totalmente automatizada. Os softwares que eles têm lá hoje, que pagam muito por eles, por licenças, o médico precisa ir lá, ele tenta fazer uma primeira segmentação, mas nunca fica perfeita. E o médico precisa ir lá manualmente segmentar cada ventrículo para ter os dados de fração de ejeção. Então, eles falam assim, tinha até um residente médico português que ele falava: Leila, eu preciso de alguém que recorte as bolinhas para mim de forma automática. E é um grande desafio. Então, com certeza, a área de segmentação é um Segmentação. tópico aberto para a gente trabalhar. Fantástico, Lila. E aí você está falando nessa questão, né, de segmentar, encontrar efetivamente, né, o Uhum, elemento de interesse ali na imagem, aí a gente leva para essa questão de medicina de precisão e tudo mais, né? uhum. Como é que esses processos, né, se integram? Medicina de precisão, imageamento médico, como é que isso acontece, então, Leila? Legal, Lucilena. Eu acabei falando bem rapidamente, então foi super importante essa pergunta. Acaba que assim vai ser um dos pilares. Se eu fosse definir medicina de precisão com 4 pilares, teria processamento de imagem médica, que agora vai ter o nome de radiomics, que é um nome novo que eles estão dando, porque a gente vai tentar extrair o suco de pedra da imagem, observando na ressonância magnética, por exemplo, até interação diferentes níveis de cinza na imagem, que corresponde a diferentes graus de interação molecular da imagem, enfim, tem umas Nossa. aspirações. E aí tem esse pilar de processamento de imagem médica, tem o pilar de genômico, né, da parte genética, que é super importante também, patologia e prontuário clínico. Então, a imagem vem para ser um dos grandes pilares. Fantástico. Nossa, e aí fico imaginando, né, o universo de estudo e pesquisa que tem nessa área, né? E aí, pelo visto, né, você é uma admiradora dessa área e a gente vê que é só evolução e a coisa só aumenta e a gente continua pesquisando e pesquisando, e aí quando é fisgado por isso, não para mais, né, Leila? Não dá, o trabalho só aumenta, existe uma demanda crescente nessa área, então trabalho é que não falta. Que fantástico, Leila. Nossa, eu só tenho a agradecer, principalmente, né, a sua dedicação, né, o seu tempo, permitir, né, que você permitir não, né, agradecer que você tenha aí tido condições de
colocar um pouco do seu tempo aqui à disposição do Unisalesiano e do Congresso. Com certeza, informações muito relevantes, tanto para a questão médica quanto para a questão da computação, que são duas áreas que a gente tem aqui na universidade, no Unisalesiano. E isso foi fantástico, você trouxe à luz aí do conhecimento, né? Muitas informações relevantes, tanto para a área da computação quanto para a área médica. Então, isso com certeza vai somar muito para os nossos alunos e para os nossos professores também. Assim sendo, Leila, eu agradeço imensamente em nome do Unisalesiano esse seu tempo, a dedicação que você trouxe aqui para a gente e a sua disposição em participar do nosso congresso. E quem sabe, né, futuras parcerias e trabalhos aí em conjunto. Leila, mas muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo e pela sua disposição. Imagina, Lucilena, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar desse tema e, claro, fico à disposição para futuras parcerias. Espero que realmente novas portas se abram entre as duas instituições. Nossa, fantástico, então, Leila. Muito obrigada. E eu vou dizer nem até tchau, é até breve, assim, Até. né? Legal, Tchau, Lucilena. Até tchau. mais. Tchau, tchau.